Fala, gente. Olá para todo mundo. Professor Irã aqui na área para mais um vídeo, que é mais uma aula de Química Nuclear, tá? E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de estabilidade nuclear, beleza? Vimos lá na nossa aula síncrona, na última quarta-feira, iniciamos esse conteúdo, começamos algumas discussões, e aí no ponto-chave da nossa discussão sobre estabilidade nuclear, que foi falar um pouco mais a fundo sobre a força nuclear forte, o nosso tempo esgotou, nosso tempo acabou, né? E aí hoje eu vou reiniciar a nossa aula do ponto em que paramos, beleza? Então eu espero que vocês possam estar acompanhando os slides. Para quem está assistindo o vídeo aí e não entender de primeira, pode assistir novamente, tá? E acompanhe os slides aí. É isso aí, valeu, gente. Beleza. Aqui nos slides vocês podem observar, tá? Eu estou denominando como aula 4, né? Que é uma continuação do nosso estudo sobre padrão de estabilidade nuclear. Beleza? Então a gente está falando de núcleo. E vocês percebem que no nosso estudo aqui, a gente está trabalhando com a razão núcleo neutro próton, tá? Porque é aquilo que eu já tinha falado na aula para vocês, né? Não existe uma regra abrangente, uma regra clara, prática e abrangente para a questão de estabilidade nuclear, não. Tá? O que existe são algumas observações empíricas e são essas observações que a gente está estudando, tá? E a primeira observação que a gente estava estudando é essa razão entre nêutron e próton, para tentar descobrir se essa razão nêutron-próton consegue dar algum indício para a gente, alguma tendência em relação à estabilidade nuclear. Tá? E foi isso que a gente estava vendo. Só que antes da gente chegar nessa... A gente, na verdade, na aula passada já tínhamos visto, né? Razão nêutron-próton para o hélio, para o carbono 14. Vimos que ela é diferente de 1 para o carbono 14 e é 1 para o hélio. E aí a gente falou que para átomos leves, a primeira regrinha que a gente estabeleceu é que para átomos leves, ou seja, com Z, ou seja, número atômico menor do que 20, essa razão nêutron-próton, quando ela for igual a 1, significa que o meu núcleo é estável. E aí a gente fez a continha para o hélio e achou a razão NZ igual a 1. E a gente sabe que o núcleo atômico do hélio é estável. E aí quando a gente fez o mesmo teste para o carbono 14, a gente achou 1,2. Então a gente já sabe que o carbono 14 é um átomo leve e tem uma razão nêutron-próton diferente de 1. Maior do que 1 no caso, né? E aí explica-se, de fato, por que o carbono 14 não é instável. Tá? E aí do ponto de vista de estabilidade nuclear, as explicações, a gente estava trabalhando com um assunto de força nuclear forte, né? A gente viu que dentro do núcleo tem próton, tem o nêutron, e aí espera-se que os prótons, sabe-se que os prótons têm elevada repulsão eletrônica, né, eletrostática. Elevada repulsão eletrostática, porque eles têm cargas positivas. No entanto, a gente sabe que os núcleos atômicos, eles são estáveis em alguns casos, tá? Que é o que a gente vai ver. Em alguns casos eles são estáveis. E aí qual seria a explicação para a estabilidade nuclear? A explicação mais aceitável do ponto de vista da física é por conta da força nuclear forte, que é uma força de caráter atrativa. Beleza? Então a gente sabe que a gente tem partículas com mesma carga, que são os prótons, num diâmetro muito reduzido, que é o núcleo. O núcleo atômico aí da casa de 10 a menos 15, como vocês estão vendo aí no slide. Então um espaço muito reduzido para comportar cargas de mesmo sinal. E mesmo assim, existem núcleos estáveis, então eles conseguem ficar ali agrupados. Essa elevadíssima repulsão próton-próton que existe, que são cargas de mesmo sinal, tende a se repelir, né? Essa elevadíssima repulsão próton-próton, ela é atenuada ou estabilizada via força nuclear forte, que foi o que já havíamos falado anteriormente, né? E essa força nuclear forte, ela surge do seguinte fato, gente. Porque os nêutrons e os prótons, eles são partículas subatômicas. Só que existe ainda partículas existem ainda partículas menores que conseguem compor os prótons e os nêutrons, ou seja, próton e nêutron são formados por partículas ainda menores. Que partículas são essas, professor? São os quarks, beleza? Então são formadas pelos quarks. Então os quarks são uma partícula fundamental que consegue formar próton e nêutron. Só que ainda tem um fato a mais, ainda tem um fato mais interessante, que esses quarks, eles são formados por partículas ainda menores na escala microscópica, que são os gluons. Esses gluons são partículas comunicadoras, eles são muito semelhantes aos fótons, beleza? Então a gente tem os quarks, que são chamados partículas materiais, partículas de matéria, e a gente tem os gluons. Já que estamos falando de partículas subatômicas, eu vou estar enviando para vocês em breve
tá? Mais tardar na segunda. Eu não sei, esse vídeo na verdade ele é bem atemporal, porque você pode assistir hoje, pode assistir na segunda, na terça, no sábado, no domingo, não sei, né? Então eu vou falar em breve. Em breve eu vou estar postando para vocês um texto falando sobre essa parte física de partículas, para a gente ficar por dentro, beleza? Então, como os prótons e nêutrons são formados por quarks, e os quarks, por sua vez, são formados por gluons, a gente já tem uma caracterização dessas partículas em termos a gente já tem uma caracterização dessas partículas em termos de unidades subatômicas, digamos assim. E o que acontece? Nessa figura, eu vou mostrar para vocês aqui uma representação dessa força nuclear forte, porque ela acontece. Digamos que aqui eu tenho dois quarks, beleza? Essas esferas que eu estou mostrando para vocês maiores são um quark, tá? Que compõe tanto o nêutron quanto o próton, dois quarks interagindo, tá? Eu tenho dois quarks aqui interagindo. Aí alguém fala, professor, por que esses quarks vão interagir? A interação que acontece entre os quarks, ela acontece por conta da interação entre os gluons. Então esses gluons, um gluon denominado com a letra U, com esse gluon denominado com a letra D, e depois o outro gluon denominado com a letra D, eles estão se atraindo. Então a atração desses gluons que compõem os quarks vai fazer com que os quarks se atraiam. E aí você fala assim, ah, professor, agora eu entendi, porque os quarks, eles compõem tanto os prótons como os nêutrons. E os quarks, eles se atraem entre si. Então quer dizer o quê? Quer dizer que duas partículas de nêutrons, mesmo tendo carga, ela pode se atrair. Quer dizer que duas partículas, uma sendo próton e outra nêutron, também pode se atrair. Por quê? Porque elas são compostas por quarks, e quarks se atraem. Aí alguém vai e fala, ah, professor, então se elas compõem o próton, quer dizer que um próton, por mais que tenha a mesma carga, ele vai poder atrair vai poder atrair o outro? Vai. Por quê? Porque o próton é formado por quark, o próton 1 formado pelo quark, e o próton 2 por outro quark. E esses quarks interagem, ele não faz distinção se o quark é lá do nêutron ou do próton, ele não vai fazer distinção. Então quarks pertencentes aí aos prótons, eles vão interagir entre si através dos gluons, que são as partículas de comunicação. E essa interação, ela é que dá origem à força nuclear forte. Então, para a força nuclear forte, a gente não tem distinção de carga do ponto de vista eletrostático. Então, todo mundo que está ali dentro vai se interagir. Próton, nêutron, nêutrons entre si, prótons entre si e próton-nêutron. Beleza? Por conta dessas atrações existentes entre os quarks. Que se a gente for a fundo investigar um pouco mais, essas interações são provocadas pelos gluons, beleza? Quem estuda essa parte aqui, gente, é uma parte da física chamada de cromodinâmica quântica, beleza? É a parte bem teórica mesmo da física, que estuda a mesma matéria lá no início, essa parte das interações, tranquilo? É óbvio que para a gente não tem tanto interesse em ir tão a fundo, o nosso interesse é apenas saber que existe a força nuclear forte e mostrar aqui para vocês, como eu estou fazendo aqui de maneira qualitativa, como que ocorre essa força nuclear forte em termos de partículas fundamentais, beleza? Vamos lá. Só continuando. Ah, tá. Agora, seguindo aqui o nosso roteiro no que diz respeito à razão nêutron próton, vamos deixar de lado um pouco a força nuclear forte por enquanto. Sabemos que ela é responsável pela estabilidade do núcleo, né? E vamos seguir aqui para a nossa razão nêutron próton, tá? Duas informações importantes aqui nesse slide. Fala assim, ó, quanto mais pesado o núcleo, mais nêutrons são necessários para a estabilidade, certo? Então, quanto mais pesado for o núcleo, tá? Quanto mais prótons, digamos, eu tenho ali no núcleo, mais nêutrons é necessário estar contido ali naquele meu núcleo para ocorrer estabilização. Então, por que é necessário mais nêutrons? Porque esses nêutrons que estão presentes, eles vão contribuir bastante para a minha força nuclear forte, tá? Para ajudar a estabilizar. Eles vão contribuir bastante para a minha força nuclear forte. Tranquilo? E alguém fala assim, ah, professor, eu fiquei meio confuso. Porque é o seguinte, a gente falou que a força eletrostática, a repulsão eletrostática entre os prótons, ela não é um fator preponderante para a estabilidade, ou para a instabilidade, tá? Só que à medida que eu for adicionando mais nêutrons, eu vou contribuindo para a minha força nuclear forte, tá? Eu vou contribuir, porque os nêutrons são formados por quarks, os quarks vão interagir com os prótons, com os quarks dos prótons, e aí eu vou melhorar lá a questão da força nuclear forte, vou ter uma maior estabilidade.
E além disso, como os nêutrons não têm carga, eu ainda vou dar uma atenuada na repulsão eletrostática lá dos prótons, à medida que eu for adicionando mais nêutrons ali. Beleza? Então a gente tem dois fatores. Então quanto mais pesado for o núcleo, mais prótons lá ele tem, mais nêutrons é necessário para ocorrer essa estabilização. Tá? E aí é mostrado aqui para a gente um gráfico que mostra o número de prótons, o número de nêutrons aqui no nosso eixo Y, tá? E é mostrado o número de prótons aqui no nosso eixo X. É um gráfico que mostra número de prótons versus número de nêutrons, beleza? Um gráfico ali de um em função do outro, tranquilo? E aí vocês vão perceber, só para a gente poder interpretar esse gráfico, é mostrado para a gente aqui uma que eles chamam de região de estabilidade, ou o cinturão de estabilidade, ou mar de estabilidade. Então, todos os átomos que estão dentro dessa região aqui, em rosa aqui no nosso gráfico, que eu estou marcando em vermelho aqui agora, ó, todos os átomos que estão aqui dentro, eles são instáveis. Beleza? Então, se o átomo está dentro aqui do cinturão de estabilidade, ele é um átomo instável do ponto de vista da radioatividade. Tranquilo? Se o átomo encontrar-se fora desse cinturão de estabilidade, significa que o átomo é instável, tá? Então tem excesso de energia, tem pouca duração, todas aquelas características de instabilidade. Então esse é o jeito que a gente interpreta o gráfico, tá? Só lembrando, esse gráfico ele é o número de nêutrons em função do número de prótons, tranquilo? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que nesse gráfico também é mostrado a razão nêutron-próton de 1 para 1. Porque a gente não foi falado lá no começo da aula que essa razão nêutron-prótons para átomos leves, ou seja, com Z menor do que 20, essa razão tem que ser igual a 1? Eu não tinha falado isso lá na aula passada, que essa razão tinha que ser igual a 1? Beleza, ela tem que ser realmente igual a 1. E aí vocês vão perceber que é plotado também uma reta para todos os casos em que existe N... É plotado no gráfico a reta que descreve todos os átomos que tem N dividido por próton, ou seja, nêutron dividido pelo número atômico ou pelo número de prótons igual a 1. É mostrado para todos os átomos que tem essa divisão igual a 1. E aí vocês vão perceber que aqui nessa região que eu vou marcar aqui agora em azul, ó, aqui é onde vai começar a confusão para a gente. Ó. Vocês vão perceber que essa região aqui, ó, que eu estou marcando em azul, é a reta na qual todos os prótons, todos os nêutrons, para esses elementos aqui que compõem essa reta, todos os nêutrons divididos por próton, a minha razão é 1. Tá? Ali no slide está 1 para 1, mas a razão é 1. Alguém fala assim, professor, mas esses nêutrons e prótons, na qual o nêutron dividido por próton é igual a 1, que compõe essa reta, não tinha que estar lá dentro do mar de estabilidade, do cinturão de estabilidade, que o senhor não falou que são estáveis? Realmente eu falei. Mas por que essa reta aí está fora do cinturão de estabilidade? Não estou entendendo nada. Porque é o seguinte, porque eu tinha falado para vocês que essa regrinha aqui é válida para Z menor do que 20, beleza? Quando a gente olha aqui o gráfico, ó, aqui no 20, ó, que é o número de prótons, que é o Z, ó, quando você vem aqui no gráfico, no 20, ó, do 20 para trás, a reta está dentro do mar de estabilidade, do cinturão de estabilidade. Ó. Então, para esses casos, N dividido por P, ou seja, nêutrons dividido por prótons, realmente é 1 e está dentro do cinturão de estabilidade. E aí, quando eu saio do 20 para cima, ou seja, quando eu vou do 20, do Z maior do que 20, os meus átomos que têm a razão nêutron-próton igual a 1, esses átomos já estão fora do cinturão de estabilidade. Então quer dizer que aquela minha razão, N, número de prótons, número de nêutrons dividido por número de prótons igual a 1, aquela razão, para Z maior do que 20, já não vai explicar a estabilidade não. Então os átomos que têm a razão nêutron-próton igual a 1, para número atômico maior do que 20, eles já estão fora do cinturão de estabilidade. Então eles não são átomos instáveis. Aí alguém vai falar, professor, então quer dizer que à medida que for aumentando o valor de Z, essa razão aí ela vai aumentar, né? Realmente, ela vai aumentar, tá? Então, o que vocês vão perceber? Vocês vão perceber assim, ó, tem essa região aqui do cinturão de estabilidade, que a razão nêutron-prótons já é 1,25. Tem essa outra região aqui, dentro do mar de estabilidade, cinturão de estabilidade, que a minha razão nêutron-próton já é 1,4.
tem uma região lá em cima do cinturão de estabilidade, já bem no final do cinturão de estabilidade, que a minha razão neutro-próton é 1,5. Por que, professor, que está aumentando? Porque à medida que esses átomos vão ficando mais pesados, eu vou precisar de mais nêutrons para estabilizar. Se eu preciso de mais nêutrons, quer dizer que esse denominador aqui, que é o número de nêutrons, ele aumenta, em detrimento ao número de prótons, que geralmente fica constante ou pode até aumentar, mas não no mesmo ritmo. Tá? Então, se o meu número de nêutrons aqui aumenta, para mim ter a maior estabilidade, quer dizer que essa divisão aqui vai aumentar. Então, quer dizer que essa razão não vai ser igual a 1 todo o tempo, ela vai aumentar. Beleza? Então, para átomos pesados, quando eu fazer a divisão neutro-prótons, ele não vai ser mais igual a 1. Ele vai ter um aumento gradativo. 1,25, 1,4, 1,5. Beleza? Então, quando eu tiver com átomos pesados, que eu tiver razão neutro-prótons igual a 1,5, eu vou ter um átomo estável, tá? Eu vou ter um átomo estável do ponto de vista da química nuclear, se ele estiver aqui dentro do nosso cinturão de estabilidade, beleza? Já para átomos leves é o seguinte, para átomos leves, se eu tiver um N, número de prótons, dividido pelo número de nêutrons, diferente de 1, ele com certeza vai estar fora do cinturão de estabilidade. Quando eu falo diferente de 1, pode ser mais ou menos, beleza? Porque se ele for menos, ele vai estar nessas regiões aqui, ó. Se ele for mais, ele vai estar nessa parte aqui de cima, o cinturão de estabilidade, de instabilidade, tá? Então, quero que isso fique claro aí para vocês, tá? Se vocês não entenderem, vocês me comuniquem, que a gente pode conversar um pouco mais detalhado, um pouco mais de detalhes sobre isso, beleza? E aí, nesse tópico aqui, ele fala assim, ó, a faixa de estabilidade, ela desvia da razão neutro-próton de 1 para 1 para a massa atômica alta, que é aquilo que eu falei, né, quando está marcado aqui em azul, que essa razão neutro-prótons ela é válida somente para Z menor do que 20. Quando você expande para átomos mais pesados, essa razão neutro-prótons igual a 1, ela não é mais válida, ela não vai te indicar estabilidade de jeito nenhum. Beleza? Então vamos seguir em frente aí. Nesse slide, eu vou mostrar para vocês alguns casos pontuais, alguns casos detalhados dentro desse gráfico de estabilidade, tá? Eu vou mostrar alguns casos aqui para a gente discutir, beleza? Para mim não falar somente do gráfico de maneira global, como eu falei no slide anterior, quero falar aqui de maneiras específicas de alguns casos interessantes para a gente comentar, tá? E agregar conhecimento aí para a gente sobre a questão de estabilidade. E o calor está aumentando, vamos lá. Fala assim, ó, no bismuto, que tem 83 prótons, ou seja, o bismuto é um átomo que tem o Z, né, que é o número atômico, igual a 83. A faixa de estabilidade acaba e todos os núcleos são estáveis. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a estabilidade ela acaba no bismuto, que tem número atômico Z igual a 83. Alguém fala assim, ah, professor, então quer dizer que quando eu tiver o Z igual a 84 para frente, eles vão poder ser radioativos? São instáveis e para diminuir essa instabilidade, ele vai ter que emitir radiação, então vai ser radioativo, né, professor? Justamente. Quando eu tiver Z, estou falando dos elementos ali naturais, quando eu tiver Z maior do que 83, ou seja, de 84 para frente, acaba a minha faixa de estabilidade. Beleza? Então quer dizer o quê? Que esse mar de estabilidade aqui mostrado no gráfico, ó, que é que ele está mostrando o mercúrio, que tem 80. Então depois do mercúrio ainda tem mais uns 3 átomos aqui em cima, ó, que vai acabar no bismuto. Então essa faixa de estabilidade, ela vai acabar por aqui, beleza? Teria que aumentar a escala do gráfico para a gente ver onde que acaba essa faixa de estabilidade, beleza? Mas é no Z igual a 83, no bismuto, beleza? Então o que acontece? Se eu tiver um Z igual a 84, professor, o que vai acontecer se eu tiver um Z igual a 84, se eu tiver um Z igual a 85, se eu tiver um Z igual a 90, que são maiores que 83, né? Onde acaba a faixa de estabilidade. O que vai acontecer, professor, se eu tiver Z maiores que esses números aí que você está me mostrando? Significa que os núcleos acima da faixa de estabilidade, ou seja, fora desse mar de estabilidade, cinturão de estabilidade, ou seja, acima do Z igual a 83, eles vão sofrer emissão beta. Então o que vai acontecer? Um elétron será perdido e o número de nêutrons vai diminuir e o número de prótons vai aumentar, beleza? Por que vai acontecer isso, professor? Para ele poder equilibrar aquela razão neutro-prótons,
beleza? Para poder equilibrar razão nêutron-prótons, ele vai ter que fazer uma emissão beta, beleza? E quando ele faz essa emissão beta, um elétron é perdido, né? E aí o que vai acontecer? O número de nêutrons vai diminuir e o número de prótons vai aumentar. Se eu diminuo o número de nêutrons e aumento o número de prótons, aquela minha razão vai o quê? Vai diminuir, né? Então eu tenho aqui, ó, a minha razão é nêutrons por prótons, né? E digamos que ela está dando, para esses átomos instáveis, ela está dando acima de 1,5. Então eu vou dizer que é 1,6, só no exemplo. Então, se esse número de nêutrons aqui, gente, ó, quero que isso fique claro para todos vocês, ó. Se esse número de nêutrons aqui, quando ele emite a radiação beta, esse número de nêutrons aqui diminui, e esse número de prótons aqui aumenta, significa que esse valor aqui vai fazer o quê? Vai diminuir, né? Por que vai diminuir, gente? Porque o meu numerador diminui, o meu denominador aumenta, então aquela minha divisão vai dar um número menor do que o que eu tinha inicialmente, tá? Se ele dá um número menor, ele vai tender a chegar naquela faixa de estabilidade lá, que é a razão 1,5, 1,4. Beleza? Então é por isso que esses átomos que estão acima da faixa de estabilidade, eles tendem a sofrer emissão beta. Beleza? Tendem a sofrer emissão beta. Tá? Deixa eu apagar isso tudo aqui para a gente continuar nossa discussão. Tá? Pronto. Pronto. Então vamos lá. E aí, do ponto de vista do que eu acabei de falar para vocês, alguém pode falar assim, ah, professor, o senhor falou que ele vai perder uma radiação beta, vai diminuir o número de nêutrons, vai aumentar o número de prótons, não sei o quê, mas eu não entendi aí essa questão muito bem que o senhor falou, tá? Então o que acontece? Quando o núcleo, ele emite uma radiação beta, que é no caso aqui o nosso elétron, né? Quando ele emite uma radiação beta, significa o quê? Que o nêutron, que no caso essa radiação beta, ela vai ser proveniente da desintegração do nêutron, beleza? A radiação beta, o elétron que sai do núcleo, aqui que a gente comentou lá no começo, não é porque o núcleo tem um elétron lá dentro, não, gente. É o nêutron que vai sofrer uma desintegração, que vai dar origem a uma radiação beta, que é o elétron, tá? Então ela veio lá do nêutron, beleza? Então quando esse nêutron aqui desintegrou, ele deixou de existir. Então já marca um X aqui nele, ó, deixou de existir. Quando ele desintegrou e deixou de existir, ele emitiu a radiação beta, que é o que a gente está falando aqui, né? Que os núcleos, para adquirir estabilidade, eles sofrem emissão beta. Então, como que ele vai sofrer a emissão beta? O nêutron, ele vai se desintegrar, deixou de existir, emitiu radiação beta, que é o elétron, e aí também ele fez surgir um próton. Então é por isso que o número de nêutrons diminui, porque ele deixou de existir, que ele desintegrou, e o número de prótons aumenta. Por quê? Porque deu origem a um próton quando o nêutron desintegrou. Ele dá origem a um próton e a um elétron, que é a radiação beta. Então é por isso que o número de prótons aumenta. Beleza? Ficou claro? Então é isso. Então toda vez que um núcleo estiver acima da faixa de estabilidade, ele vai sofrer emissão beta. Alguém fala assim, professor, o que é acima da faixa de estabilidade? É esse Z maior do que 83. Beleza? Ou também, aí alguém fala, e no gráfico, que região é essa? É toda essa região que eu estou marcando aqui em vermelho, ó. É região acima da faixa de estabilidade. Beleza? Região acima da faixa de estabilidade. Tá? Outra coisa interessante, e essa região aqui que eu estou marcando aqui agora, ó, é a região abaixo da faixa de estabilidade. Tá? Região abaixo da faixa de estabilidade. Tá? É óbvio que eu estou tratando especificamente aqui dos elementos que estão acima da faixa, levando em conta o Z maior do que 83, tá? Estou levando em conta o Z maior do que 83. Então, são os átomos que estão na região que não está nem descrita aqui pelo gráfico, beleza? Z maior do que 83, certo? Vamos agora para mais uma observação interessante aqui a respeito do gráfico, ó. Já falei que o bismuto é a nossa faixa, né, de estabilidade, o bismuto é o nosso limite de estabilidade. Então vamos continuar nossa discussão. Já que eu falei dos átomos que estão acima da faixa de estabilidade, agora eu quero falar dos átomos que estão abaixo da faixa de estabilidade, porque também existe, tanto acima quanto abaixo. Então, os núcleos abaixo da faixa de estabilidade,
eles sofrem emissão beta positiva, que no caso é o positron. Tá? Então ele vai sofrer uma emissão do positron, né? Ou captura de elétron. Para que, gente, que ele vai fazer isso? Para poder adquirir estabilidade. Isso resulta no aumento do número de nêutrons e na redução do número de prótons. Porque vocês viram, a gente pode comentar aqui o seguinte, ó, que existem, eu falei assim, pessoal, existe os átomos acima dos 83, acima do Z igual a 83, eles são instáveis, né? Nosso limite de estabilidade é o Z. Só que também tem núcleos que estão abaixo da faixa de estabilidade. Por exemplo, o carbono 14, né? O carbono 14, ele tem o Z igual a 7, né? Ou seja, está bem abaixo dos 83, mas mesmo assim ele é instável, tá? Ele é instável. E aí uma explicação para essa instabilidade a gente viu lá quando a gente fez a divisão nêutron-prótons. A gente viu que era diferente de 1, porque ele é um átomo leve, teria que ser 1, mas lá deu diferente, tá? Então, para esses átomos que estão com núcleos abaixo da faixa de estabilidade, eles têm que sofrer emissão, eles têm que emitir um positron ou capturar um elétron, tá? Que aí lá no caso do carbono 14, quando a gente estava trabalhando, ele capturou um elétron, se não estiver enganado, né, para poder adquirir a estabilidade. Ou ele emitiu um positron, depois a gente pode até conferir de novo para ter certeza. Ele fez uma dessas duas coisas aqui para adquirir estabilidade, tá? E aí quando ele faz isso, emite um positron ou captura um elétron, quer dizer o quê? Quer dizer que vai ter um aumento no número de nêutrons e uma redução no número de prótons. Beleza? Então por quê? Porque o próton, quando o positron é emitido, né? Tá aqui o positron. Quando eu tenho uma emissão de um positron, tá? Quando eu tenho emissão de positron, mais uma vez, ele não é emitido do nada, não. Ele é emitido a partir de uma desintegração de um próton. Então, quando o próton desintegra, ele dá origem a um positron e a um nêutron. Então, quer dizer que aquele próton que desintegrou, ele deixou de existir. E aí ele deu origem a um nêutron e ao positron. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que essa razão nêutron-próton para esse átomo que está abaixo da faixa de estabilidade, ela é modificada. Por quê? Porque o número de nêutrons aumenta e o número de prótons diminui. Então, esse átomo que está abaixo da faixa de estabilidade, ele tem essa razão nêutron-próton menor do que o necessário para aquela região. Essa razão dele é menor. Só que quando o nêutron aumenta e o próton diminui, essa razão dele aqui vai aumentar. E aí vai se adequar à faixa de estabilidade necessária. Beleza? Então, que isso fique bem claro. Depois vocês podem até conferir lá na aula passada, na relação que a gente viu do... Deixa eu ver se eu tenho aqui nas minhas anotações. Naquele caso do carbono 14. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho em algum lugar. Eu acho que eu não tenho. Mas depois vocês podem conferir lá no caso da nossa aula anterior, no caso do carbono 14. Beleza? Isso. No caso do carbono 14. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando. Beleza. Outro caso interessante que a gente tem que comentar aqui em relação à instabilidade, continuando aqui com os núcleos com Z maior que 84, que a gente já tinha falado, né, dos átomos que tem que estão acima da faixa de estabilidade, são os mais pesados com Z maior do que 84. Só que alguém poderia falar assim, professor, mas esses átomos pesados aí que você está falando, Z maior ou igual a 84, né, que o bismuto lá é o nosso limite, só falou que eles emitem radiação beta, mas eles não poderiam emitir radiação alfa não, professor? Claro que poderia emitir, a resposta é sim, claro. Ou seja, esses átomos com Z maior ou igual a 84, eles podem emitir radiação beta, como eu tinha falado anteriormente, mas normalmente eles sofrem emissão alfa, tá? Para poder adquirir a estabilidade. E aí quando eles sofrem emissão alfa, você já sabe, né? Emissão alfa modifica o quê? Tanto a massa quanto o número atômico, né? Então o número de prótons e nêutrons diminui, tá? No caso, diminui 2 unidades, né? A gente sabe que a radiação alfa é 4, né? A massa, e 2 o número de prótons, ó. E aí o número de nêutrons da radiação alfa, ó, o número de nêutrons da radiação alfa
é 2 e o número de prótons da radiação alfa é 2. Né? Então, esses átomos pesados, para eles adquirirem a estabilidade, eles perdem o quê? Partículas alfa, né? Tem emissão alfa. E aí, no caso, especificamente no caso das emissões alfas, eles perdem simultaneamente tanto nêutrons quanto prótons, beleza? Então, esses átomos pesados, eles tendem a sofrer esse tipo de emissão, beleza? A emissão alfa, tá? Juntamente com a beta que a gente já tinha visto lá no início, certo? E aí, nesse slide que eu estou mostrando para vocês aqui agora, ele mostra geralmente as percas que tem que acontecer para um átomo adquirir a estabilidade. Então, isso aqui é meio que um resuminho de tudo que a gente foi falado anteriormente. Tá? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, é como se fosse um recorte desse gráfico aqui anterior, um recorte desse gráfico anterior, tá? E um resumo de tudo que tudo que foi falado aqui até agora. Então, aqui, ó, nesse gráfico, aqui no meio, ó, aqui no meio é um átomo dentro daquela minha região de estabilidade, dentro daquela minha faixa de estabilidade que eu estava falando para vocês, tá? Digamos que a minha faixa é aqui, de estabilidade. E esse átomo aqui, especificamente, esse ponto central significa um átomo na faixa de estabilidade. Então quer dizer o quê? Que esse átomo quadrado aqui em cima, ó, esse núcleo quadrado aqui no canto superior direito, para ele poder vir aqui dentro da faixa de estabilidade, ou seja, um núcleo instável que está acima da minha faixa de estabilidade, ele entrar na faixa de estabilidade, o que é necessário que ele faça? Que ele perca uma partícula alfa. Beleza? Então é necessário que ele perca uma partícula alfa, que foi o que a gente viu nesse instante, beleza? Já um átomo que está abaixo da faixa de estabilidade, o que ele tem que fazer para entrar na minha faixa de estabilidade? Um que está abaixo. Ele precisa perder um positron ou precisa capturar um elétron. Que aí quando ele captura um elétron ou perde um positron, aí ele entra para a faixa de estabilidade. Já um átomo que está acima do cinturão de estabilidade, né? Desse lado aqui, tá? Desse lado aqui. Para ele entrar na faixa de estabilidade, ele tem que fazer o quê? Perder um elétron ou emitir uma radiação beta, que foi aquele primeiro caso que a gente viu, tá? Então, se um átomo, ó, prestem bem atenção nisso, gente. Se um átomo está nessa região aqui, ó, acima da faixa de estabilidade, ele tem que perder uma radiação beta para entrar na faixa de estabilidade. Já o átomo, se ele é pesado, tá? Acima do Z igual a 83, ou seja, Z maior ou igual a 84, e também está fora da faixa de estabilidade, está acima e é pesado, aí ele vai ter que perder uma radiação alfa para entrar na faixa de estabilidade, tá? Então, se o núcleo está acima da faixa de estabilidade e ele não é tão pesado assim, ele perde a radiação beta. Se o núcleo está acima da faixa de estabilidade e é pesado, Z maior ou igual a 84, aí ele perde a radiação alfa. E se o núcleo está abaixo da faixa de estabilidade, ele perde um positron ou captura um elétron. Tá? Então esse slide aqui, ele meio que resume toda a nossa discussão até agora. Tá, beleza, gente. Então, continuando aqui a nossa aula, falando de padrão de estabilidade nuclear, né? A gente vai abordar uma outra temática, tá? Uma outra visão do ponto de vista da estabilidade nuclear. Até agora a gente estava falando muito da razão neutro-próton, beleza? E essa razão neutro-próton ela nos deu bastante indícios em relação à estabilidade nuclear, né? Por conta dessa razão aí a gente vê as faixas de estabilidade nuclear, o gráfico, e quanto que é a razão neutro-próton para cada região, tá? Outra indicação de estabilidade nuclear que vai surgir agora para a gente é em relação à paridade do número de prótons, tá? Inclusive na aula acho que o Adalto já tinha falado isso para a gente aí, em relação a número atômico par, né? E a gente sabe que no cosmos, né? O padrão digamos que, como é que fala? A abundância relativa dos elementos químicos, ela tem uma diferença bastante acentuada se você está trabalhando com um número atômico ímpar e par. E é justamente esse gráfico mostra para a gente, ó, as regiões em azul, a distribuição em azul, são números atômicos ímpares e a região em vermelho são números atômicos par. Beleza? Então aqui no eixo X eu tenho um número atômico, né? E no eixo Y eu tenho uma abundância relativa. E aí você percebe que esse eixo, a distribuição em vermelho, ela está sempre acima da distribuição em azul
para os elementos ali próximos, tá? Os elementos da mesma família, os elementos vizinhos, tá? Então, é mostrado aqui que a distribuição, a abundância dos elementos com o número atômico par é maior, tá? Isso se reflete também na Terra. Na Terra também tem essa mesma tendência, beleza? Agora, logo em seguida nessa figura, deu meio que um delay, um bug, porque eu recebi a notificação no celular que a memória estava acabando, mas a gente tem que dar um jeito. Logo em seguida é mostrado para a gente aqui os números de nuclídeos estáveis com número de prótons e números de prótons e nêutrons pares ou ímpares. Então aqui para a gente é a distribuição, tá? Desse número de pares, do número de nuclídeos que são estáveis quando a gente tem essa distribuição par ou ímpar de nêutrons e prótons. Então você já percebeu, aqui tem um número de nêutrons e tem um número de prótons. Só existem 4 nuclídeos que são estáveis quando ele tem o número de nêutrons ímpar e quando tem o número de prótons ímpar. Tá? Então só tenho 4 nuclídeos estáveis. E aí quando eu tenho o número de nêutrons par e o número de prótons ímpar, eu tenho 50 nuclídeos estáveis. Quando eu tenho número de prótons par e número de nêutrons ímpares, eu tenho 53 nuclídeos estáveis. No entanto, quando eu tenho número de nêutrons pares e número de prótons pares, eu tenho cerca de 157 nuclídeos estáveis. Então, essa questão da paridade já me mostra uma tendência bastante interessante. Quer dizer o quê? Que quando eu tenho número de nêutrons e número de prótons pares, eu tenho uma maior ocorrência de nuclídeos estáveis. Então, a paridade é um fator bem interessante para analisar a estabilidade nuclear. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Outra informação importante para a gente, fala assim, ó, já que a gente já tem a questão da paridade, né, aqui no nosso conhecimento. Então, fala assim, ó, núcleos com maior probabilidade de serem estáveis são aqueles quando formados por certos números de qualquer tipo de nucleons, tá? Lembrando, nucleons é quem? Nucleons é tanto nêutrons ou prótons, que é o número atômico representado por Z, tá? Então, quando você tem o número de nucleons formado por certos números, a gente tem uma maior tendência à estabilidade. Que números são esses, professores? São esses números aqui, ó. Quando eu tenho nucleons igual a 2, 8, 20, 50, 82, 114, 126, 184, eu tenho maior tendência a ter um núcleo estável. Beleza? Então, esses números, eles são conhecidos na química nuclear como números mágicos. Tá? Eles são muito similares, gente. Não é a mesma coisa, mas em termos de similaridade. Aquela distribuição eletrônica por camadas, né? Que é 2, 8, 16, assim por diante, 32, né? São números mágicos em termos de estabilidade, quando a gente está estudando distribuição eletrônica lá por camadas. Então esses números aqui são bem semelhantes do ponto de vista aqui da química nuclear. Tranquilo? E aí a gente vai ver uns exemplos, ó. Por exemplo, né? A gente vai ver uns exemplos. Por exemplo, o estanho, né? Ele tem um Z igual a 50, tá? Então ele tem um número atômico igual a 50. 50 é quem? É um número mágico, tá aqui, ó. Esse estanho, ele possui cerca de 10 isótopos estáveis, tá? Então, por estanho, eu tenho 10 isótopos estáveis, beleza? Isótopos são elementos com o mesmo número de prótons, tá? Então, você tem uma faixa de isótopos estáveis bastante elevada para o estanho. Já quando você vem aqui para o antimônio, que está ali próximo, vizinho, que tem o Z igual a 51, e 51 não é um número mágico, só tenho 2 isótopos estáveis, tá? Então, essa questão de probabilidade de estabilidade, ela tem a ver muito com esses números com os números mágicos, beleza? Então, daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhes, tá? E aí, surge inclusive uma perguntinha pra gente, ó. Fala assim, ó. Quais dos seguintes núcleos são especialmente estáveis? São especialmente estáveis, beleza? Então, de posse dos números mágicos, a gente consegue determinar quem é estável nesse caso. Por exemplo, ó, o hélio. O hélio é um caso muito interessante, gente, ó. O hélio, ele tem número de massa igual a 4
e tem número de prótons igual a 2, que é o número atômico. Portanto, o número de nêutrons do próton do hélio é 2 e o número de prótons do hélio é 2 e o número de nêutrons é 2, né? Então, o hélio tem a massa 4, número atômico 2. Então, se o número atômico é 2, o número de prótons é 2. Então, quando eu pego a massa menos o número atômico, dá o número de nêutrons. Então, 4 menos 2 é 2. Então, o número de nêutrons é 2 e o número de prótons é 2. E o 2 está aqui, ó, é um número mágico. Então, o hélio ele é muito especial. O hélio ele é duplamente... ele é especialmente estável 2 vezes. Por quê? Porque tanto o núcleon nêutron quanto o núcleon próton são números mágicos. Então ele é duplamente especial em termos de estabilidade, o hélio. Beleza? Então vocês vão perceber que quando eu estiver trabalhando com números mágicos, eu tenho que olhar núcleon individual, ou seja, número de prótons e número de nêutrons. Tá? Se um deles estiver dentro da faixa aqui dos números mágicos, você já pode ter certeza não, você já pode ter grande probabilidade, está trabalhando com probabilidade, você pode ter grande probabilidade que ele é um átomo estável, um núcleo estável. E aí quando você vai para o hélio, você percebe que os dois, tanto nêutron quanto próton, estão dentro aqui dos números mágicos, então ele é duplamente estável, tá? O cálcio também porque ó, o número de prótons aqui, ó, o número de prótons do cálcio é 20. E o número de nêutrons também é 20, porque eu pego 40 menos 20 é 20. Então o 20 está aqui, ó. Então o cálcio, ele é duplamente estável, do ponto de vista aqui de números mágicos, beleza? Quando eu vou para o tecnécio, tá? Que é 43 os números de prótons e 98 o número de massa, beleza? Quando a gente faz a continha aqui, ó, 43, que é o número de prótons, ele não é um número mágico, você não acha 43 aqui nos números mágicos, tá? E quando você faz 98 menos 43, vai dar o quê? 55, também não está aqui nos números mágicos, o número de nêutrons, 55. Portanto, a pergunta é, quais dos seguintes núcleos são especialmente estáveis? Somente o hélio e o cálcio. Beleza? O tecnécio não é estável, porque seus nucleons não estão presentes aqui nos números mágicos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Tá? Então essa foi a nossa aula de hoje, para a gente terminar essa discussão sobre padrão de estabilidade, tá? Então a gente viu as regras que surgem lá do nosso tratamento da razão nêutron-prótons. Vimos agora essa questão de paridade do número de nucleons, né? Que no caso é prótons e nêutrons. Vimos aí o surgimento dos números mágicos, tá? Que também nos dão indício de estabilidade. É sempre importante falar que a gente não está trabalhando com toda certeza, porque eu falei que não tem uma regra clara que abrange tudo. A gente está falando mais com probabilidades, beleza? Tendências, tá? E aí fechamos aí com essa questãozinha mostrando aí um caso especial do hélio e do cálcio, que são duplamente ou especialmente estáveis, na verdade, por conta do duplo aparecimento dos números mágicos nos dois nucleons, né? Então ele adquire, o cálcio e o hélio vão adquirir um caráter especial, tá? Na próxima aula, a gente vai estar falando de famílias ou séries radioativas, tá? Que é quando o átomo ele começa a desintegrar sucessivamente até se transformar num átomo estável lá na frente, tranquilo? E vou estar passando para vocês também o texto sobre partículas subatômicas. E possivelmente nossa primeira lista de exercício também. Eu tô querendo passar para vocês antes aí do nosso recesso do dia 23, se eu não estiver enganado, tá? Então, o que for acontecendo eu vou atualizando vocês, gente. Então, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!